Trânsito. Ônibus escolar capota em área rural de São Sebastião. 12 estudantes e motorista ficam feridos. Maníaco de Planaltina. Polícia investiga se jovem que apareceu morta no Lago Paranoá em maio do ano passado também foi assassinada por ele. Economia. SEB lança programa de recuperação. Contas de luz em atraso poderão ser parceladas em até 60 meses. E mais, Secretaria de Saúde divulga calendário da campanha de vacinação antirrábica. Muito boa noite para você, eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, segunda edição. E a gente já começa falando de um acidente com um ônibus escolar hoje no início da tarde na área rural de São Sebastião. O ônibus capotou em uma estrada de terra. Os alunos com idade entre 4 e 15 anos haviam saído do Centro de Ensino Fundamental Nova Betânia e seguiam para a região do Agulhada, Rancho Agulhada, onde moram. 12 estudantes e o motorista ficaram feridos, mas nenhum em estado grave. A estudante Raíssa, de 14 anos, era uma das 24 crianças e adolescentes que estavam no ônibus. Foi aquele desespero, entendeu? Todo mundo gritando. Inclusive a Giovana aqui, ela foi de helicóptero, ela ficou chorando, mais as amigas dela. E eu fiquei um pouco apavorada e preocupada com todo mundo. Maria estava em casa quando soube que o ônibus que levava a filha dela tinha se acidentado. Falei, meu Deus. Aí eu fiquei toda nervosa lá e meu marido pegou o carro e disse, vou lá ver como é que ela tá. E quando ele chegou aqui, a menina estava aí, as minhas vizinhas lá da chácara, né? Tinha uma machucada, tinha levado para o hospital. O primo dela, que é o Gabriel, também machucou a cabeça. Por volta de 1h da tarde, os bombeiros chegaram ao local para atender a ocorrência na área rural de São Sebastião. 12 estudantes se feriram no acidente, além do motorista do ônibus. Todos foram levados para hospitais. O caso mais grave foi o dessa adolescente, que precisou ser levada de helicóptero para o hospital devido à suspeita de fratura em um dos braços. O restante dos ocupantes do veículo do micro-ônibus, eles foram conduzidos por populares também. Crianças, pais e responsáveis que estavam aqui na localidade também deslocaram essas crianças aí para suas casas em virtude de não terem nenhum problema, não necessitarem de atendimento hospitalar. Ainda não há mais informações sobre o que pode ter causado o acidente, mas segundo a Secretaria de Educação, o motorista tem bom histórico e o ônibus está com todas as vistorias em dia. Pela perícia do primeiro semestre, que o Detran faz, e dá uma permissão de tráfego que vale 6 meses, pela perícia do segundo semestre, que o Detran e a gente também faz, que o Detran nos autoriza a fazer, olhar alguns itens de segurança, e esse ônibus estava sem pendência nenhuma. E agora a gente vai ver imagens do nosso helicóptero da Rádio Band News FM, feitas há pouco pelo repórter Hélio de Albuquerque. Olha aí, são imagens da região do Catetinho e, por incrível que pareça, agora há poucos minutos, o trânsito estava muito bom, fluindo tranquilamente, ali naquela região, como eu disse, próxima ao Catetinho. Vamos ver também então, vamos aproveitar e ver como é que está a volta para casa nesse momento. Vamos ver primeiro a Épia Norte. Como sempre, aí não tem erro, né? Quer ver trânsito complicado, é Épia Norte, principalmente aqui na subida em direção ao Balão do Torto, né? Vamos ver também agora a 206 Sul no Eixão. Nesse momento, o trânsito em direção ao centro da cidade mais tranquilo e um pouco mais complicado, um pouco mais intenso na saída em direção à saída sul, do centro para a saída sul. Vamos ver agora para a Ponte JK, ali nas proximidades da subida para o Jardim Botânico, a gente vê o trânsito bem mais complicado. É sempre assim nesse horário, a partir de 5h30 da tarde até o balão de descida para São Sebastião, é o trânsito bem carregado. E, por último, vamos ver então a EPTG, também como sempre, olha aí, ali nas proximidades de Águas Claras. Essa pista em direção ao plano piloto com trânsito muito tranquilo, mas em direção a Taguatinga é esse sufoco de todo fim de tarde, tanto na pista principal quanto na pista secundária, na marginal
que dá acesso a águas claras. Bom, vamos voltar aqui para o nosso noticiário. Investigação de trambique dentro do DER. Servidores do departamento são acusados de participar de um esquema de propina. Para cancelar multas de trânsito e devolver a carteira de habilitação, o grupo cobrava R$ 1.500 de cada vítima, né? Hoje o DR abriu o processo administrativo para apurar as denúncias. Segundo a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal, as supostas irregularidades começaram no início deste ano. O MP concluiu que servidores do Departamento de Estradas e Rodagem do DF cobravam propina para devolver as carteiras de habilitação apreendidas. Em troca, o motorista infrator pagava R$ 1.500, o valor que é metade da multa cobrada pelo órgão. Além disso, os suspeitos davam fim nas multas do sistema. A operação, deflagrada na tarde passada, cumpriu 3 mandados de prisão preventiva e foi batizada de trânsito livre. Entre os presos, um servidor do DER e a companheira dele. O Ministério ainda calcula quantos motoristas aderiram ao esquema. Em nota, o órgão informou que coopera com a ação do MP. Acrescentou também que, se comprovada a corrupção, os responsáveis serão punidos. Finalizou dizendo que abriu processo administrativo para apuração das denúncias apresentadas. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo e este ano o enfoque da campanha é o uso do narguilé, sabe? Aquela espécie de cachimbo de água normalmente compartilhado por um monte de gente, né? Então vamos para as informações ao vivo com Cláudio Marcos. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente. É isso, o foco dessa campanha, como você falou, é o narguilé. E a gente conversou com a vigilância epidemiológica e também a gente conversou com um pneumologista. Olha, o foco aí são os jovens, né? O público jovem é que normalmente consome esse tipo de substância, aí, como você falou, o narguilé. O pneumologista chama atenção também para os males que isso pode causar no organismo desses jovens, que são semelhantes, por exemplo, ao consumo do cigarro. Agora, Sérgio, tem um outro destaque também aí, falando nessa linha de combate às drogas. O Detran vai começar a testar um novo equipamento que identifica presença de drogas no organismo dos motoristas. Isso vai ser feito usando a saliva, pode identificar até 15 tipos de drogas, como o crack, o êxtase e a cocaína. Isso vai ser feito através da medição da digital do motorista. Sérgio. Obrigado, Cláudio. E confirmando, né? Essa história aí de narguilé, de cigarro eletrônico, não tem nada de interessante nisso, tá? É tão cancerígeno quanto o cigarro comum. Os consumidores com a conta de luz atrasada até o fim do ano passado vão poder renegociar a dívida e evitar o corte. Tem a opção de pagar o débito à vista ou então renegociar em até 60 vezes, o que dá 5 anos. As medidas foram anunciadas no Plano de Recuperação de Crédito da companhia. Quem não pagou a conta de luz até dezembro de 2018 pode, enfim, conseguir renegociar a dívida e evitar o corte de energia. A SEB lançou nesta quinta-feira o Recupera, Programa de Recuperação de Créditos. Atualmente, 240 mil consumidores estão inadimplentes, o que representa um débito de cerca de 264 milhões de reais. Esses clientes podem optar por pagar esse valor acordado à vista, sem juros e sem multas, ou podem parcelar em até 60 vezes. É um programa que tem por objetivo melhorar e sanear a situação econômica e financeira da SEB e também trazer de volta para a regularidade o consumidor, nosso cliente. Quem for parcelar precisa dar uma entrada de 20% do valor total. Quem não tiver a quantia também poderá negociar, mas vai precisar de um fiador. 80% dos débitos são de unidades residenciais. A expectativa é que pelo menos 30% dos consumidores renegociem as contas. Até mesmo porque se trata de unidades consumidoras residenciais, os débitos são residenciais. Então são muitos oriundas de objetos de locação de imóveis, onde os inquilinos já mudaram. Então, é uma tentativa de achar e de regularizar a situação. Outro problema enfrentado no DF são as ligações clandestinas. De acordo com a SEB, podem existir cerca de 100 mil gatos de energia na capital do país. A SEB, como qualquer companhia, precisa ter mais arrecadação, mais receita do que despesa. Então, o esforço do saneamento da empresa visa reduzir custo operacional e aumentar a arrecadação. Então, receber inadimplentes
e também fazer com que aqueles que não pagam porque não têm medição, que estão numa ligação clandestina, também que venham para a legalidade. O programa vai ficar à disposição da população até o dia 30 de setembro. O informativo será anexado à conta de energia. Susto em Ceilândia. Um incêndio atingiu um apartamento de um prédio na QNL 3 hoje no meio da tarde. O incêndio chamou a atenção de quem passava. Vários vídeos foram postados nas redes sociais. O fogo atingiu 2 quartos, parte da sala, cozinha e o banheiro. 4 pessoas precisaram de atendimento porque ficaram intoxicadas com a fumaça. Uma delas precisou ser levada para o hospital de Taguatinga. O estado de saúde dela não foi divulgado. As causas do incêndio estão sendo investigadas. O Ministério Público deflagrou nova fase da Operação Absentia hoje pela manhã. O alvo foi o deputado distrital Robério Negreiros, do PSD, suspeito de fraudar a lista de presença na Câmara Legislativa. Assunto de hoje de Cláudio Humberto. Olha, a Câmara Legislativa do Distrito Federal voltou a ocupar o noticiário policial nesta quinta-feira, com o cumprimento de mandado de busca e apreensão, mais um, na residência do deputado Robério Negreiros, integrante da sua mesa diretora. Um servidor da Câmara também foi alvo de buscas porque teria ajudado o deputado, veja que vergonha, a fraudar mais de 50 vezes a lista de presença. Isso só demonstra a inutilidade da decisão dos demais 4 integrantes da mesa diretora de isentar o deputado e por unanimidade. O GAECO, que é o grupo no Ministério Público do Distrito Federal que combate o crime organizado, tem outro entendimento. Está muito desconfiado de que houve mesmo crimes de peculato e falsidade ideológica, quando o deputado, com a ajuda desse servidor, fraudou uma lista de presença para fingir que estava trabalhando, quando na verdade passeava por aí, até no exterior, e até também publicando fotos demonstrando isso, fotos nas redes sociais que atestam a Gazeta do Parlamentar. Ora, a Câmara do Legislativa tem muito a fazer para recuperar a sua credibilidade perdida junto ao povo de Brasília. Em nota, o deputado Robério Negreiros disse estranhar as diligências, já que ele tem colaborado com as investigações e que os questionamentos sobre a presença estão esclarecidos na manifestação unânime da mesa diretora da Câmara Legislativa. Sem nenhum corporativismo, será? Caso do maníaco, a polícia está investigando se Marinésio teve participação na morte de uma jovem encontrada no Lago Paranoá. Caroline Macedo Santos, de 15 anos, desapareceu em 14 de maio de 2018. Ela era vizinha do Vale do Amanhecer. Além desse caso, a polícia quer saber se ele tem ligação também com o desaparecimento de Gisvânia Pereira dos Santos. Ela morava em Sobradinho e não foi mais vista desde outubro do ano passado. O repórter Rodrigo Miranda está na divisão de repressão ao sequestro. Boa noite, Rodrigo. Quais são as novidades desse caso escabroso, né? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade, segunda edição. Olha só, o Marinésio passou a tarde inteira desta quinta-feira aqui na Delegacia de Repressão a Sequestro, onde prestou depoimento justamente para esclarecer se ele tem participação ou não no caso da Gisvânia, que sumiu em outubro do ano passado ali na região de Sobradinho, Nova Colina, ali para ser mais preciso. Ele, durante esse depoimento, acabou negando a participação no desaparecimento dessa moça. Ele foi levado agora há pouco de volta ao DPE, o Departamento de Polícia Especializada, onde ele está na carceragem lá. Ele ainda não desceu para Papuda e não há previsão ainda de quando isso vai acontecer, porque justamente ele tem de ir às delegacias para prestar depoimento. Agora, Sérgio, você falou aí sobre o caso da vizinha dele, tem alguns pontos interessantes que chamaram a atenção da investigação e que deve ser aprofundado aí daqui, com o passar do tempo, devemos ter algumas novidades. A vizinha dele, ele proibiu, era amiga da filha dele, ele proibiu a filha de ter contato com a Caroline, isso cerca de 3 meses antes dela desaparecer, e não teria dado qualquer justificativa para essa decisão. O corpo dela foi encontrado boiando no Lago Paranoá, e na época o caso foi dado como suicídio.
logo que surgiu o caso aí do Marinésio, da morte da advogada Letícia Curado, o padrasto da Caroline procurou a delegacia pedindo que o caso fosse reaberto e dizendo que o modus operandi era bem parecido, que ela estava indo para a Ponte JK num encontro, foi pegar um ônibus e depois disso não foi mais vista com vida. Agora, as denúncias contra o Marinésio, de pessoas que sofreram abuso, não param de chegar. Até o momento aí temos pelo menos 11 casos sendo investigados. Infelizmente, até o momento, 2 casos ele assumiu já de pessoas que vieram a morrer, no caso a Letícia Curado e a Geni Pereira também, que acabaram sendo alvo do Marinésio aí, isso durante essas investigações. O que chama a atenção é que ele tem vários casos e antes disso não tinha qualquer passagem pela polícia. Sérgio. Obrigado, então, Rodrigo. Boa noite para você. Nem os hotéis, em tese, com boa segurança, estão livres dos ladrões. Nas últimas semanas, está acontecendo uma onda de furtos em alguns hotéis do plano piloto. Os bandidos entram em áreas comuns e levam objetos dos hóspedes. Por enquanto, ninguém foi preso. A ousadia das ações chama a atenção. Nesse vídeo, vemos um hóspede arrumando a mesa para se sentar. Ele deixa uma mochila em uma das cadeiras e sai para buscar a refeição. É neste momento que o bandido se aproveita. Ele troca uma mochila por outra e vai embora tranquilamente. Nesse outro furto em outro hotel, a maneira de agir é a mesma. Um homem entra no saguão carregando uma mochila e deixa ela junto a outras malas. Em apenas 1 minuto, o ladrão volta ao local e pega uma outra mochila que tinha um notebook e outros eletrônicos dentro. Em um terceiro hotel, a mesma cena. Um homem se levanta de um sofá, vai até próximo à porta de entrada e saída do hotel e deixa uma mochila no chão. Momentos depois, ele troca as mochilas e leva a outra de algum hóspede. Todas essas ações ocorreram nas últimas 3 semanas em hotéis do plano piloto e têm deixado os empresários do setor preocupados. Hotéis com grande volume de entrada e saída, eles são atraídos, por isso eles agem. E por serem altamente profissionais, é muito difícil a equipe pegar, a equipe inibir. Por mais treinados que sejam os colaboradores, eles encontram uma forma de agir em qualquer descuido do cliente. Eles trocam a mochila ou eles simplesmente pegam a mochila. Um dos problemas dessa situação é que os hotéis só se responsabilizam pelos pertences dos hóspedes dentro dos quartos. Saguão, corredor e restaurante, por exemplo, são consideradas áreas de uso comum. Apesar disso, representantes de hotéis têm se reunido para discutir medidas de combate aos criminosos. Mas o gerente de um dos hotéis que foi alvo dos bandidos faz um alerta. Acho que por parte dos estabelecimentos e até por parte dos usuários dos hotéis, se faz necessário uma maior conscientização. Entender que apesar de estarmos dentro de um ambiente fechado, a circulação de pessoas ela é quase que irrestrita, né? São ambientes que podem ser frequentados por qualquer pessoa, como um shopping, como uma rodoviária, como uma agência bancária, como uma agência de correios. Cerca de 10 mil pessoas se hospedam nos 150 hotéis que fazem parte da rede hoteleira de Brasília. Os casos de furtos estão sendo investigados pela polícia, que não quis dar mais detalhes sobre a investigação. Não tem jeito mesmo, né? Relaxar é só dentro de casa. Confusão hoje em uma das portarias do Senado no meio da tarde. Um homem teve um ataque de fúria e acabou preso depois de tentar invadir o Senado. Ele chegou a quebrar o vidro da chapelaria. Teria se revoltado ao ser barrado na entrada porque não tinha agendado uma visita ao Congresso Nacional. O homem xingou e tentou agredir policiais legislativos que faziam a segurança no local. Ele foi contido com uma arma de choque, aquela conhecida como taser. O homem não teve o nome divulgado. Bom, já que a gente estava falando agora há pouco, de bandidagem, a questão dos hotéis, o Tribunal de Justiça alerta a população sobre um tipo de golpe envolvendo o nome das serventias judiciais no Distrito Federal. Vixe, as informações com Leandro Aislan, direto do estúdio da Rádio Band News FM. Boa noite, Leandro. Minha primeira pergunta é, o que é isso, essa tal de serventia judicial? Boa noite, Sérgio Amaral. Boa noite a todos. Pois é, as serventias judiciais são os cartórios das varas, os avaliadores que cuidam também de inventários
judiciais, entre outros, né? E os estelionatários estão agora se passando por elas, né, por essas serventias judiciais, para aplicar um golpe que consiste no envio de e-mail sobre andamentos de processos em nome do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Veja só, no e-mail são solicitados dados pessoais que os criminosos estão usando aí para praticar outros crimes. A gente entrou em contato, portanto, com o tribunal, que esclareceu que não encaminha e-mail solicitando dados pessoais de usuários ou também instalação de programas ou arquivos, nada disso, viu? Que caso alguém, portanto, receba essas mensagens, elas devem ser imediatamente excluídas. E a equipe técnica do TJ já reportou, né, esse golpe ao Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, que é o órgão responsável por tratar de incidentes de segurança em computadores que envolvam aí redes conectadas à internet no Brasil. Sérgio. Obrigado, Leandro. Boa noite para você. Para aproveitar o calor que está fazendo nos últimos dias, 430 atletas, entre amadores e profissionais, vão competir na terceira etapa da Copa Brasília de Triatlo. A prova vai ser no domingo, na Orla da Ponte JK, a partir das 7 horas da manhã. Além da prova de triatlo, haverá Festival das Águas, realizado em 2 modalidades, maratona aquática e aquatlon, que mistura corrida e natação. Haja disposição para tudo isso às 7 da matina, né? A seguir, no quadro SOS Saúde, vamos falar sobre a dieta vegana. E você vai ver agora imagens da EPTG nesse momento. A gente volta já já. Esta semana, o assunto do quadro SOS Saúde é alimentação. A moda agora é ser vegano. O vegano não come nenhum produto de origem animal, que inclui frango, peixe, leite, ovos e até gelatina. Mas será que é possível estar bem nutrido sem recorrer a esses alimentos? Quem vai responder a essa pergunta é o nutricionista Nicolas Villa. Boa noite, obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Sérgio. A primeira pergunta é essa. Sem a proteína de origem animal, é possível ter uma boa alimentação? Perfeitamente possível, Sérgio. Hoje em dia existem diversos alimentos de origem vegetal que fornecem proteínas de altíssima qualidade e alto valor biológico que proporcionam essa nutrição. Uhum. O importante é fazer a correta mistura dessas proteínas, para que uma possa complementar a outra. Então, isso não pode ser modismo, né? Não basta falar, não quero mais comer de origem animal. Tem que ser uma coisa programada e bem feita. Exatamente. Eu costumo dizer que tem que ser algo transitório. Não se decide de um dia para a noite querer ser vegano, né? Então, tem que ocorrer uma transição para que possa fluir da melhor maneira possível, para que o indivíduo tenha um maior autoconhecimento. É também importante e pertinente fazer exames laboratoriais com frequência para poder analisar se tem algum tipo de deficiência de ferro ou vitamina B12, cálcio, zinco. Aí, nesse caso, precisaria da proteína animal, né? E quais são os alimentos que podem substituir a proteína animal? Exemplos clássicos, né? O famoso arroz com feijão, que um alimento complementa o outro, entendeu? Hoje em dia existem também leguminosas, sementes diversas, que podem estar proporcionando essa ingesta proteica. Só que tem que haver realmente um acompanhamento com um profissional para a elaboração de um plano individualizado para que não coloque a sua saúde em risco. Evitar esses modismos. Outro modismo também é a questão dos suplementos de academias, né? Como acompanhar isso? É recomendável? É recomendado, com certeza. Principalmente os suplementos proteicos. Para os veganos é muito importante, porque é muito difícil ter uma ingesta adequada de proteínas nessa dieta vegana. Então, suplementos proteicos são formas fáceis dessa ingesta proteica. E hoje em dia no mercado existem diversas opções, né? Desde proteína da ervilha, do arroz, da amêndoa, e são proteínas de altíssimo valor biológico. Tá bom, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Cidade e pelas dicas, né? Você vai ver a seguir, foi divulgado o calendário da campanha de vacinação antirrábica e vê agora também imagens da Epianorte neste momento. A gente volta já já.
A Secretaria de Saúde divulgou hoje o calendário da campanha de vacinação antirrábica. A meta este ano é imunizar mais de 270 mil cachorros e gatos em todo o Distrito Federal. Podem ser vacinados animais saudáveis a partir de 3 meses de vida. Na área rural, a campanha começa dia 31 de agosto. Já nos dias 14 e 21 de setembro, a imunização vai para as áreas urbanas. 200 unidades de vacinação vão estar disponíveis e quase 2.500 profissionais de saúde vão participar da ação. O objetivo da medida é prevenir a raiva animal para evitar ocorrências de raiva humana no DF, já que a doença ataca o sistema nervoso e pode ser fatal. O único caso aqui na capital do país foi registrado na década de 70. Você que gosta da cultura oriental, fique atento. Está em cartaz no CCBB a mostra Anime, o fantástico mundo das animações japonesas. A programação tem exibição de filmes, concurso de cosplay, workshops, sessões ao ar livre, jogos do mundo geek, jogos de tabuleiro, exposição de quadrinhos e mangás. O evento é de graça e para mais informações é só ligar no telefone 3108-7600. E não esquece não, tá? Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. O número está aqui embaixo, ó, 999769204. Muito obrigado pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite e até amanhã.